Você sabia que no Brasil existem mais de 20 opções de tratamento de epilepsia? Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho em como que se faz essa escolha e quem são esses remédios. Então, para começar, quando a gente conversa sobre tratamento de epilepsia, a gente tem que voltar um pouquinho antes e entender o quanto que o que você passa para o seu médico é importante para essa escolha. Então, na verdade, a gente tem um termo médico que a gente conversa que se chama semiologia de crise. Então, o que é isso? A forma como a sua crise se comporta pode me dar muitos detalhes de que tipo de crise ela é e, consequentemente, que tipo de tratamento eu vou escolher para você. E quando a gente diz sobre descrever o tipo de crise, eu não estou me referindo a quando chega, caso no seu caso aconteça isso, das crises de convulsão. Quando a crise chega nesse momento, para nós isso não traz muitas informações. O que eu preciso saber é como ela começa. Então, digamos, ela começa com uma parada comportamental. A pessoa para de interagir como se tivesse aérea ao meio. Se faz algum gesto com as mãos ou com a boca. Se faz alguma versão da cabeça ou dos olhos. Se faz algum movimento de um braço e depois passa para o outro. E aí faz o movimento tônico-clônico. Ou mesmo piscamento dos olhos ou alguma coisa nesse sentido. Esses detalhes são importantes justamente para que a gente possa definir se você tem uma possibilidade de ter uma crise focal ou uma crise generalizada. E qual que é a diferença entre elas? Basicamente é a forma como ela se comporta no seu cérebro. Então, se eu tenho uma crise focal, basicamente o que acontece é eu tenho uma região do seu cérebro que é o que ocasiona aquele curto-circuito e ele pode se espalhar para outras regiões do cérebro, inclusive ir para o outro lado dele. Então, se eu tenho um foco à esquerda, ele pode se espalhar para outras partes desse lado esquerdo e até mesmo ir para o lado direito. E aí, nisso, ela pode ter essa evolução e até mesmo ter uma convulsão, mas começando numa região bem localizada no cérebro. Se eu já vou para uma crise generalizada, o que acontece é que, normalmente, essa crise ela vai acabar começando ao mesmo tempo nos dois cérebros. Então, a gente não consegue entender da onde ou se existe uma região específica. E, por conta disso, a gente já diz o nome, generalizada. E por que essas duas diferenciações são muito importantes, não só para descrever a semiologia dessa crise, mas também para que a gente possa entender o tratamento. Não adianta eu pensar em dar um remédio de uma crise focal para tratar uma crise generalizada, e vice-versa. E a gente só consegue definir esse tipo de crise através da semiologia de crise, e se a gente faz algum eletroencefalograma que possa vir com alguma alteração que me ajude a entender se aquela crise que você teve veio dessa alteração do eletroencefalo. Então, a partir disso, existem vários mecanismos de ação. Por conta disso, temos várias categorias de medicação que já existem desde muitos anos atrás. Mais de 100 anos atrás já se falava do fenobarbital, por exemplo, que é a primeira medicação que foi descoberta para casos de epilepsia. E aí, no caso, desde esses últimos anos para cá, vem se tendo uma evolução no acréscimo de novas medicações para o tratamento da epilepsia, mas que a gente sabe, e aí vem a primeira pergunta sobre a questão de qual é o mais eficaz. Existem muitas medicações para epilepsia, e o primeiro ponto é escolher que tipo de crise a gente tem. Cada mecanismo de ação de uma medicação vai ter uma indicação para um tipo de crise distinta. E por isso que é muito importante que você esteja acompanhando com um neurologista ou com um especialista de epilepsia, justamente para poder definir qual é a melhor medicação para você. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem várias medicações disponíveis. A partir do tipo de crise, a gente seleciona cada uma delas. Remédios para crises focais, remédios para crises generalizadas, ou quando a gente ainda não sabe definir muito bem de onde é a sua origem, ou seja, um início desconhecido, a gente pode lançar mão de medicações que têm uma atuação mais ampla e consegue pegar as duas categorias de medicação. A partir daí, a gente tem que pensar no segundo ponto sobre qual é a melhor medicação para você. Além do tipo de crise, a gente também precisa considerar qual é a que tem a melhor tolerabilidade para você. Então, por exemplo, eu tenho uma medicação que pode ser ótima para o seu tipo de crise, mas te causar muitos efeitos colaterais. Ou se você tem, por exemplo, uma doença já prévia, como, por exemplo, uma pressão alta, um infarto ou um diabetes, eu não vou optar por uma medicação que, apesar de ser boa para o seu tipo de crise, possa desencadear uma piora dessas outras doenças que você faz uso. Eu posso também optar por medicações que podem ajudar em outras doenças que você tem. Então, se eu tenho, por exemplo, um transtorno de bipolaridade, uma ansiedade ou uma alteração do comportamento, eu posso optar por medicações que, ao mesmo tempo que tratam, por exemplo, uma epilepsia, também podem tratar um transtorno do humor.
Além disso, eu também posso escolher, por exemplo, se você tem enxaqueca. Eu tenho medicações para epilepsia que também trabalham com enxaqueca. Então a gente pode sempre otimizar e individualizar o seu cuidado através dessas informações para melhor escolha de remédio. Pensando agora nessas duas situações, né? Eu tive algum estudo clínico que me mostrou alguma diferença entre as medicações no ponto de vista de uma medicação mais nova é mais eficaz do que uma medicação mais antiga, ou eu tenho algum remédio que ganha dos outros. Então, desse ponto de vista, existe sim vários trabalhos clínicos que tentaram associar medicações antigas, bem estabelecidas já na literatura por conta do seu tempo de descobrimento, digamos assim, com medicações mais novas. E o que se provou é que, do ponto de vista de eficácia, essas medicações não têm diferença. Ou seja, se é a medicação adequada para o seu tipo de crise, uma medicação mais antiga, como por exemplo uma fenitoína, e uma medicação mais nova, como por exemplo uma lacosamida, vão atuar com a mesma eficácia. A diferença é que as medicações mais recentes costumam ter menos efeitos colaterais. E aí entra naquele segundo critério que a gente conversou. Medicações mais novas tendem a ter uma tolerabilidade maior, consequência, uso mais contínuo e, por consequência disso tudo, um melhor controle de crise. Uma outra situação que a gente precisa levar para o seu caso também é a questão de aquisição das medicações. Então a gente sabe que existem muitas diferenças de preço entre elas e a gente tem que entender qual é a sua realidade. Se a gente tem condições de comprar medicamentos mais caros ou se a gente precisa adaptar para medicações que são mais acessíveis à sua realidade no momento. Além disso, existem algumas particularidades que a gente precisa considerar na hora da escolha que vão ser mais eficazes para você. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher numa idade jovem que deseja ser mãe em algum momento, existem algumas medicações que, apesar de serem adequadas para o tipo de crise que ela possa ter, podem ser danosas para um bebê, por exemplo. Então, eu não vou já começar uma medicação que vai fazer mal para um bebê se eu já sei que aquela paciente tem uma tendência em algum momento da vida querer engravidar, ser mãe. Ou se ela tem alguma irregularidade menstrual e eu vou usar uma medicação que pode piorar esse processo. Então, a gente precisa considerar todos esses pontos na hora de escolher qual é a medicação mais eficaz. Um outro ponto que a gente precisa trabalhar quando a gente pensa na eficácia de um tratamento é se o seu diagnóstico de epilepsia já não faz parte de alguma síndrome epilética. Porque algumas síndromes já foram estudadas a ponto de entendermos que alguns mecanismos de ação de algumas medicações podem ser mais benéficas ou danosas. Como, por exemplo, a síndrome de Dravet é uma doença genética que é causada por uma alteração nos canais de sódio. Então, se eu uso uma medicação epilética que funciona como um bloqueador desse canal de sódio, ele vai ser muito danoso e pode piorar muito a frequência de crise daquela pessoa. Da mesma forma, se eu tenho, por exemplo, uma hiperepsia mioclônica juvenil, a gente sabe que o ácido valproico é a melhor medicação de escolha para essa situação, e que às vezes a gente precisa associar com outras medicações para um bom controle. A gente tem outras opções, como por exemplo crise de ausência, no caso a itoxucimida é uma ótima opção para crises de ausência típicas e por aí vai. Então, basicamente, para considerarmos um remédio eficaz, a gente precisa, na verdade, considerar todos esses pontos que eu trabalhei com vocês aqui no vídeo. Por isso que é muito importante você acompanhar um profissional que saiba o que está fazendo e que te olhe não só pensando no tipo de crise, mas também escolhendo qual é a melhor medicação para você de forma individualizada. Além disso, isso fui eu conversando sobre medicação. Mas a gente também tem vários outros tipos de tratamento que não são medicamentosos e que podem ser uma ótima opção ou uma ação associada aos remédios, como por exemplo cirurgias, neuromodulações, dieta cetogênica. Então é uma gama muito grande de tratamento que vai depender da sua resposta e qual tipo de crise você tem. A gente pode conversar em outro vídeo sobre esses tipos de terapias não farmacológicas, mas por hoje a gente vai parar por aqui para conversar sobre as medicações. Deixa aqui o seu comentário, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser compartilhar a sua experiência, não deixe de se inscrever no canal e dar um joinha aqui no vídeo.